A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Você está gostando da leitura? Se sim, peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal para me incentivar a trazer mais audiolivros como esse. Capítulo 21. Dizer sim quando queremos dizer não. Karina sempre sentiu necessidade de ser aceita por todos, sobretudo por suas amigas. Por isso ela sempre disse sim para tudo, inclusive para as coisas que a desagradam profundamente. Para não ser a pessoa do contra, ela acompanha as amigas ao cinema para ver filmes românticos, gênero que detesta. Nas férias, viaja com elas para cidades de praia infestadas de turistas, quando no fundo gosta mesmo é do silêncio das montanhas. Até agora, ela tem suportado essas situações com muita paciência e disposição. No entanto, desde que começou a namorar, a situação se complicou, pois seu companheiro tem gostos e preferências muito diferentes dos de suas amigas e, com frequência, os planos dele não combinam com os delas. Karina não consegue descobrir formas de agradar a todos em todas as situações. A pergunta é: e ela? O que quer fazer? A chave da assertividade. Em Questão de Dignidade, Questão de Dignidade, Walter Rizzo explica o mecanismo que leva muitas pessoas a não dizer o que pensam e a acatar o que os outros dizem sem levar as próprias vontades em consideração. Quando as pessoas se relacionam umas com as outras, acabam se deparando com muitas situações em que a sociedade exige resposta delas. Essas demandas podem partir de um amigo, um parente, um chefe ou um desconhecido. Podem surgir na forma de um pedido, uma ordem ou um favor. Embora a resposta natural devesse ser a mais adequada, muitas vezes as pessoas se veem tão pressionadas ou influenciadas que acabam agindo contra os próprios princípios, crenças ou interesses. Ninguém nasce predeterminado a ser submisso. Isso se aprende aos poucos, sem que o indivíduo se dê conta. Não é uma questão biológica ou hereditária, é um comportamento aprendido e, portanto, modificável. Descobrimos que, se decidirmos aceitar a manipulação, não seremos recriminados. Pelo contrário, podemos até receber apoio pela submissão. Por outro lado, se decidirmos defender nossos direitos legítimos, a situação irá causar desaprovação, culpa ou altos níveis de ansiedade. Assim, pouco a pouco, muitos desenvolvem diferentes formas de se adaptar, mas na verdade estão se tornando marionetes humanas, que perdem um de seus valores mais importantes, a dignidade. Uma pessoa é assertiva quando se mostra capaz de exercer e ou defender seus direitos, como o de dizer não, de discordar, de expressar uma opinião contrária e ou sentimentos negativos, sem se deixar manipular, como faz o indivíduo submisso, e sem manipular nem violar os direitos dos demais, como faz o indivíduo agressivo. No meio do caminho entre a atitude maquiavélica de quem pensa que os fins justificam os meios e as reclamações chorosas de quem é incapaz de expor os sentimentos e pensamentos, está a opção da assertividade, uma forma de moderação enfática, similar ao caminho do meio que citam Buda e Aristóteles. Sempre de maneira construtiva, esse caminho une a tenacidade de quem pretender alcançar metas à disposição de respeitar os outros e a si mesmo. No entanto, Walter Rizzo faz uma advertência. Muitos dos que tentam passar da submissão à assertividade exageram na dose e se tornam agressivos. Por outro lado, com o tempo, o mecanismo pendular submissão/agressão se acomoda até encontrar um equilíbrio funcional e saudável. Enquanto isso não ocorrer, é preciso ter atenção. Rizzo diz ainda que o primeiro passo para poder esperar respeito dos outros é respeitar a si mesmo e reconhecer seu valor. Devo gostar de mim mesmo e me sentir digno de amor. A dignidade é o reconhecimento de que merecemos o melhor. Da mesma forma como nos sentimos amados e importantes quando alguém nos defende e cuida de nós,
Nossa autoestima cresce quando impedimos que outros nos sacrifiquem, usem ou explorem. Se eu aceito passivamente uma injustiça ou ofensa, estou admitindo que mereço ser tratado da forma indevida. É por isso que os indivíduos que têm poucas habilidades sociais e não são assertivos sofrem de depressão. Um de meus pacientes que sofria de episódios frequentes de ansiedade social e depressão chegou a uma conclusão interessante, um insight revelador. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? As 4 chaves das pessoas assertivas. No livro Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não, Herbert van Serhaan e Jean Baer destacam as 4 características das pessoas assertivas. Número 1. Sentem-se livres para se manifestar. Com palavras e atos, declaram: este sou eu, isto é o que eu sinto, penso e desejo. Número 2. São capazes de se comunicar com pessoas de todos os estratos e essa comunicação é sempre aberta, direta e sincera. Número 3. São ativas no dia a dia. Número 4. Agem de acordo com o que consideram justo. Segundo os autores, a assertividade se tornou um problema por causa de alguns fatores confusos que não nos permitem compreender que ser franco pode ser algo positivo. Em virtude de uma série de fatores ambientais e condicionantes confusos, ser assertivo se transformou em um problema nacional. Durante a infância, muitos pais censuram a criança que ousa defender seus direitos e, com isso, minam a segurança que a criança sente de si. Os professores premiam o estudante que não discute o sistema educacional. Já os que resistem são tratados com dureza. Para os autores, quando dizemos não, somos obrigados a realizar atividades que nos fazem perder o respeito por nós mesmos. Acabamos nos distraindo do que realmente queremos. Ficamos ressentidos e, por vezes, depois de muitos anos sendo explorados e dizendo sim por hábito, perdemos o controle sobre nós mesmos. Contribuímos para a falta de comunicação. Dizer sim quando se quer dizer não não é uma qualidade de uma pessoa de caráter doce, é desonestidade. Por que é tão difícil dizer não? A psicóloga Begonha Odriozola afirma que aceitar sempre o que os outros querem nos livra da obrigação de decidir, nos torna credores em vez de devedores e nos faz alcançar uma relativa aprovação alheia. Mas escolher esse caminho nos faz renunciar a muitas coisas. Por trás da incapacidade de dizer não se escondem a insegurança, a necessidade da aprovação social e o medo da rejeição. Daí surge o medo de decepcionar o próximo, pois achamos que só seremos valorizados se nos sacrificarmos. Portanto, o primeiro passo para se tornar assertivo é começar a se valorizar. Begonha Odriozola propõe as seguintes estratégias para aprender a dizer não. Pergunte a si mesmo. É importante fazer uma série de perguntas para compreender por que temos tanta dificuldade de dizer não. Qual é o meu maior medo ao dar uma resposta negativa? A que pessoas ou em que situações é mais difícil dizer não? Ganhe tempo. Trata-se de uma tática útil para se ter clareza e reunir forças para expor sua verdadeira vontade. Descubra seus desejos. Pergunte-se o que você realmente deseja sem se importar com a vontade dos outros. Em alguns casos, os desejos se parecem. Em outros, alguém pode decidir se adaptar. Mas, em outros, a melhor decisão pode ser dizer não. Seja claro, dar uma resposta negativa pode ser uma tarefa desagradável. Portanto, é importante ter cuidado com a forma de se expressar. Para isso, procure seguir estes passos. Reconheça as necessidades e os sentimentos da outra pessoa. Explique por que está dizendo não. Para isso, recorra às suas necessidades e aos seus sentimentos. Não culpe nem manipule, pois, para conseguir a colaboração do outro, nunca é bom responsabilizá-lo pelos erros que cometeu. Assegure-se de que a outra pessoa entendeu sua decisão. Ofereça alternativas, tendo em conta as necessidades de ambos.
Mantenha-se firme. Quando expressar sua decisão, mantenha-a ou a renegocie, mas nunca ceda de volta à proposta original. Aprendendo a dizer não. Além de saber a diferença entre os indivíduos assertivos, os agressivos e os passivos, podemos falar das pessoas que têm medo de dizer não. No livro El arte de decir no, a arte de dizer não, Edwin Kellner fala dessas pessoas e aponta algumas de suas características. Têm um enorme desejo de se sentirem amadas. São viciadas em agradecimentos. Têm medo de perder a simpatia dos outros. Ficam angustiadas quando se veem em um conflito. Não são capazes de enfrentar a pressão alheia. São inseguras. Segundo Ana Forés, professora da Universidade de Barcelona e coautora do livro La Assertividad, a assertividade, juntamente com Eva Beck, as pessoas não se atrevem a dizer não e, por medo da rejeição, põem as necessidades dos outros à frente das próprias. Socialmente, existe uma tendência a se considerar que dá muito mais prestígio dizer sim do que não. A professora de psicologia Maria José Díaz Aguado argumenta que uma das razões pelas quais costumamos dizer sim é que as pessoas tendem a ter empatia, a sentir o que os outros sentem, e a ativação da empatia nos leva a dizer sim e a não contrariar. Essa empatia é benéfica se também ensinamos onde estão os limites, onde começa o abuso, onde acaba o amor e começa a enganação, onde se encontra o limite do trabalho, da alimentação, onde acaba o amor e começam os maus-tratos. Juan Antonio Moriano, professor de psicologia da Universidade Nacional de Educação à Distância, em Madrid, considera que com frequência é mais fácil dizer sim, porque um não implicaria entrar em conflito com outra pessoa e, como são pedidos pequenos, achamos que não vale a pena criar caso. No entanto, devemos levar em conta que a percepção das respostas positivas ou negativas a um pedido pode mudar de acordo com as diferenças culturais. Segundo Moriano, existem culturas muito coletivistas em que o indivíduo está a serviço do grupo, como a árabe ou a japonesa. Por outro lado, outras são mais individualistas e o sujeito tem mais força e se vê menos condicionado pelas relações familiares. Passividade, agressividade ou assertividade. Os psicólogos contrapõem as pessoas assertivas às agressivas, que exigem o sim, e às passivas, que sempre priorizam os desejos dos outros. Moriano explica a diferença com o seguinte exemplo. Imagine que você entra em um bar e pede um refrigerante, mas o garçom aparece com outro. Se você for uma pessoa passiva, vai aceitar sem dizer nada. Se for agressiva, vai dizer: você é um inútil, veja só o que trouxe. Se for assertiva, dirá que houve um engano, sem apontar se foi seu ou do garçom, e pedir a troca. Ou seja, vai defender seus direitos sem agredir o outro. A psicóloga Olga Castanher, autora de La Assertividad, expressão de uma sana autoestima, a assertividade, expressão de uma autoestima saudável, define as pessoas não assertivas como as que não defendem direitos e interesses pessoais, respeita aos outros, mas não a si mesmas. Já a pessoa agressiva é aquela que defende em excesso os direitos e interesses pessoais sem levar em conta os do próximo. Às vezes, nem os leva em consideração. Em outras, não tem habilidade para enfrentar algumas situações. E, para resumir como seria a reação da pessoa assertiva em comparação com as outras, Olga Castanher diz que ela é a que conhece os próprios direitos e os defende respeitando o próximo. Ou seja, ela não vai ganhar a disputa, mas vai chegar a um acordo. E como aprendemos a ser assertivos? A psicóloga Ana Forés afirma que a primeira coisa a se ter em mente é que você tem o direito de dizer não, de expressar o que sente. Isso significa ter uma boa autoestima e consideração consigo mesmo. Frequentemente, ao darmos voz a nossas necessidades, opiniões e desejos, temos medo de ser taxados de egoístas.
No entanto, não precisamos ser assertivos 100% do tempo e sempre dizer o que nos incomoda. É preciso levar em conta as circunstâncias e ter consciência das consequências das nossas ações. Dizer não ao parceiro ou aos filhos é diferente de dizer não no trabalho. Da mesma forma, pedir a alguém que pare de fumar é uma coisa quando você está apenas de passagem por um lugar e outra quando você vai compartilhar com essa pessoa o mesmo ambiente durante horas de viagem. O não positivo. Em entrevista dada à especialista em assertividade Karen Christensen, William Ury, cofundador do programa de negociação de Harvard, falou sobre o poder do não positivo. Vivemos numa época em que a nossa pasta de assuntos pendentes está sempre cheia. Nunca havíamos tido tantas opções e informações a considerar. Como resultado, a habilidade de manter a concentração no que é verdadeiramente importante, nossas prioridades pessoais e organizacionais, e dizer sim, depende da nossa capacidade de dizer não a muitas outras coisas menos importantes. Conseguir se concentrar no que é prioridade e em estabelecer limites é o desafio mais importante que enfrentamos hoje em dia, e isso vale para qualquer um, independentemente do cargo que ocupa. Segundo Ury, a dificuldade em dizer não pode acarretar uma armadilha tripla. Em primeiro lugar, nós nos acomodamos, dizemos sim até quando queremos ou precisamos dizer não. Em segundo lugar, quando estamos cansados ou estressados, às vezes mudamos de atitude e passamos a atacar. Quando isso acontece, falamos não de forma agressiva, mas de um modo que pode prejudicar relações importantes. Em terceiro lugar, às vezes caímos na omissão. Não dizemos sim nem não e simplesmente esperamos o problema desaparecer, o que obviamente não acontece. A saída para essa cilada é o não positivo. Mas o que é um não positivo? É semelhante ao pensamento integrador. A partir de modelos opostos, tentar alcançar uma resolução positiva. Um não positivo parte de um sim. Começa com um sim para você mesmo, para seus valores e prioridades, para o que é verdadeiramente importante. Depois, avança para um não natural, tranquilo e respeitoso. Como resultado, em vez de a resposta acabar em um não, ela acaba em um sim, que é uma proposta positiva capaz de proporcionar um acordo que funcione para ambas as partes, ou, pelo menos, que contribua para uma relação mais positiva. Um não positivo é um conceito muito necessário e uma habilidade muito requisitada. Como indiquei, na verdade é um sim/não/sim. Combina os méritos do não, sua clareza e seu poder, com uma atenção aos elementos positivos do sim. Para Ury, o não positivo pode ser aplicado na vida profissional e na pessoal. Isso também vale para a relação entre pais e filhos. Ury comenta: claro, os pais precisam aprender a estabelecer limites para seus filhos, sobretudo hoje em dia, e é possível fazer isso de forma positiva. A característica-chave de um não positivo é o respeito. Respeite a si mesmo, estabelecendo limites que protejam o que você valoriza e, ao mesmo tempo, demonstre respeito para com o outro e suas preocupações. Com crianças, o respeito é muito importante e fundamental quando se lida com adolescentes. Em um extenso artigo, o próprio William Ury aprofunda o conceito do não positivo. Há 27 anos, escrevi com Roger Fisher um livro chamado Como Chegar ao Sim, que focaliza como chegar a um acordo que beneficie as partes envolvidas em uma negociação. Acho que se tornou um best-seller internacional porque lembra às pessoas os princípios do bom senso que elas certamente conhecem, mas com frequência se esquecem de aplicar. No entanto, com o passar dos anos, eu me dei conta de que chegar ao sim não é apenas metade do problema, é também a metade mais sensível. Tal como disse um dos meus clientes, presidente de uma empresa, meus funcionários sabem chegar ao sim. O problema não é esse. O problema é que eles têm dificuldade para dizer não. Ou, como ressaltou o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair,
A arte de liderar não é dizer sim, mas dizer não. Uma conversa que tive com um conhecido investidor, Warren Buffett, fortaleceu em mim a importância do não. Não entendo toda essa importância que se dá ao sim. No meu ramo de negócios, a palavra mais importante é não. Passo o dia olhando as propostas de investimento e digo não, 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 até encontrar exatamente o que estou buscando. E só então digo sim. Tudo o que precisei fazer foi dizer sim umas poucas vezes na vida, e com isso ganhei uma fortuna. O não é a chave para definir o enfoque estratégico. Portanto, todo sim importante pode requerer milhares de nãos. Com o tempo, compreendi que o principal obstáculo para se chegar ao sim é aprender a dizer não da forma adequada. Muitas vezes é difícil dizer não quando queremos ou sabemos que devemos dar uma resposta negativa. Às vezes até dizemos o não, mas de uma forma que impede o acordo e destrói as relações. Cedemos às exigências impróprias, à injustiça e até aos abusos, ou embarcamos em uma luta destrutiva em que todos saem perdendo. Para evitar essa cilada, devemos adotar o que chamam de não positivo. Ao contrário do não tradicional, que começa com não e termina com não, o não positivo começa com sim e termina com sim. Dizer não de maneira positiva significa, antes de tudo, dizer sim a nós mesmos e a nossos valores mais profundos. Cardápio contra dizer sim quando queremos dizer não. Objetivo da semana. Número 1. Assista ao filme Se Meu Apartamento Falasse, em que o personagem interpretado por Jack Lemmon acaba dormindo na rua porque se sente obrigado a emprestar a casa aos chefes. Número 2. Analise em que situações você diz sim quando deseja dizer não. Número 3. Prepare sua argumentação do não positivo para a próxima vez que quiser negar algum pedido.